Noite de hoje, nós temos a continuidade dos nossos estudos sobre a filosofia perene, baseado na obra de mesmo nome de Aldous Huxley. E hoje, desta obra, o nosso Simval vai falar sobre dois temas que nela estão: a caridade, mortificação, desprendimento e vida reta. Nós estamos nesse estudo buscando as aproximações e distâncias, claro, com a nossa querida doutrina espírita. Então, neste momento, nós passamos a palavra para o nosso Simval, que vai nos conduzir no estudo. Me ouve bem? Tudo bem, Simval? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Que o Cristo Jesus nos ilumine, nos fazendo fiéis à sua mensagem, na interpretação também da obra que nos foi solicitada, e nos alargue as nossas possibilidades de compreensão. Hoje foi um dia daqueles bem corridos, então o texto ele caiu muito bem para mim, né? Porque vocês vão ver no decorrer do texto o quanto que ele fala sobre essa questão de nossas opções de vida, né? E então eu vou pedir para a Rui passar para o primeiro slide. Nós vamos abordar dois capítulos do livro, né? O capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 é o que fala da caridade e o capítulo 6 ele fala sobre mortificação, sobre vida reta. Eu não fiz nenhuma distinção entre os dois capítulos, mas apenas na sequência do slide nós vamos vendo que há uma continuidade. Bom, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso está em João, na sua primeira epístola, e o autor ele inicia este capítulo colocando alguns trechos, um dos quais este daí, mas o que ele quer nos dizer é que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. E, ao mesmo tempo, nós nunca poderemos conhecer completamente algo que não amamos. Então, ele entende o amor como um modo de conhecimento, né? Como conhecer alguém, amar alguém. Quando este amor ele é bastante desinteressado e bastante intenso, ele vai se converter, então, no que ele chama de um conhecimento unitivo, né? Eu e o Pai somos uno, somos um, né? E assim, então, este amor adquire o que ele chama de uma qualidade de infabilidade, né? Infalibilidade. Então, dizendo de outra maneira, este amor desinteressado que ele coloca aqui é o que, para o autor, ele chama de caridade, né? Então, a caridade para ele é este amor completamente desinteressado. Ora, onde não há amor desinteressado, somente há um tendencioso amor próprio, né? Isso está em linha com os ensinos dos espíritos. A gente vem falando sobre isso há algumas semanas. Abordamos recentemente o tema do egoísmo, né? O autor Ioghin, através de Dr. Elzio, ele diz que todo aquele amor em que tem o interesse próprio, ele é completamente deformado. Ou seja, em tudo que há o interesse próprio e não o interesse comum, é deformado, né? Então, onde não há amor desinteressado, somente há amor próprio nosso. E aí, em consequência, só existe também um conhecimento deformado, um conhecimento parcial, né?
porque é aquele conhecimento do nosso eu, com letras minúsculas, né? A gente enxerga o mundo por este ego, né? Então, sem este amor desinteressado, o conhecimento será sempre parcial e deformado. Tem um outro dito aqui do Jalal-ud-Din Rumi, né? Ele diz assim: o astrolábio dos mistérios de Deus é o amor. Ou seja, aquilo que nos conduz aos mistérios de Deus, né, é o amor. E William Law complementa dizendo que o amor é infalível, ou seja, ele não tem enganos, porque todos os enganos são falta de amor. Na sequência, no slide 3, o conteúdo ele é bem profundo. Eu acho até que a gente, numa próxima ocasião, deveria abordar esses capítulos separadamente, porque em cada frase dessa a gente para e a gente começa a ver que tem muito conteúdo para se desdobrar. Mas como nós temos um tempo limitado, a gente vai na sequência. Aqui tem um trecho de Shakespeare, né, em que ele diz assim: céus, continuem o tratamento. Sinta o homem supérfluo, alimentado por suas paixões que escraviza seu regulamento, que não vê porque não sente logo seu poder. Então, por que Aldous Huxley, né, traz aqui isso? Ele diz assim: o homem, o ser humano, alimentado, né, nós, alimentado por nossas paixões, nós subordinamos as leis da natureza, ou seja, as leis divinas, as leis de Deus, né, aos nossos próprios desejos. É o que ele diz aqui com o homem supérfluo, né, que alimentado por nossas próprias paixões, tentamos escravizar este regulamento divino. Nós tentamos subverter a ordem, tentamos colocar a nossa lei acima da lei divina. Então, a gente não vê, justamente porque a gente não sente, né? E aí ele diz assim: céus, ou seja, o universo, né, continuem o tratamento. Nós estamos em tratamento, né? Para que nós possamos sentir logo o poder dos céus, né? Para que a gente se submeta, né? Por não sentirmos, nós ficamos incapazes de conhecer a Deus. Então, a nossa ignorância, e aí ele coloca isso aqui, e foi algo que me chamou bastante a atenção, ele diz que a nossa ignorância, em última instância, é uma ignorância voluntária, né? É a questão do livre-arbítrio, né? Então, se não podemos ver, é porque não queremos ver. Essa voluntária ignorância, ela tem, no dizer do autor, ela nos leva a uma recompensa negativa. É o que na doutrina dos espíritos a gente aprende como a lei de causa e efeito, né? Então, enquanto estivermos cegos por opção, né, nós então teremos que lidar com todas as agruras desta cegueira. Passando o próximo slide, Rui. Aí vem uma paráfrase de Tomás de Aquino, que ele no livro chama de São Tomás de Aquino, né? E diz assim: aqui na Terra, o amor de Deus é melhor que o conhecimento de Deus, enquanto que é melhor conhecer as coisas inferiores que as amar. Conhecendo, as elevamos, em certo modo, até nossa inteligência, enquanto que as amando, nos ajoelhamos para elas e podemos ficar subordinados com o avaro a seu ouro. Então, o que ele diz para a gente assim? É melhor conhecer a Deus mediante o amor, né, mediante a nossa relação de amor a Deus, do que
o conhecimento de Deus, o pseudo-conhecimento de Deus, o chamado saber de Deus, sem amor, apenas pela leitura de qualquer tratado de teologia. Então, aqui ele reforça, né, a palavra caridade, que no inglês ele escreve em língua inglesa, né? No inglês moderno, esta palavra ela tem o sinônimo de dádiva, ou seja, ela não é usada no seu sentido original, que significa assim a mais alta ou a mais divina forma de amor. Então, houve uma distorção, né? Fruto até desta ambiguidade no vocabulário, conduz a gente a uma confusão de pensamento. Segundo ele, é uma confusão que serve de propósito, né? Ou serve a um propósito, a nossa natureza humana dividida, a síndrome da separatividade. Então, decididos que nós somos a tirar proveito desses dois mundos, tentando conciliar o serviço a Deus e o serviço a Mammon, o que não é possível, né? Então a gente distorce este vocábulo e aí vem aquela caridade que ela é externa, ela é para fora. É uma caridade que se resume somente em atitudes, né? Em atos, mas estes atos que muitas vezes proporcionam para os outros coisas boas, porque a gente acaba suprindo a necessidade do outro, se favorece ao outro. Quando nós fazemos isto desprovido do verdadeiro sentimento de amor, que é a caridade mesmo, para nós não adianta de nada, né? A caridade, quando praticada por uma obrigação somente, ela não nos traz este sentimento, este retorno para nós de uma paz divina, né? Pode até nos trazer aí uma relativa paz do mundo, mas não essa paz divina. É isso que ele coloca como aqui na Terra o amor de Deus é melhor do que melhor que o conhecimento de Deus. Ou seja, é melhor conhecer as coisas inferiores. É melhor conhecer as coisas do mundo do que amar as coisas do mundo. Porque se as amamos, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E aí, assim, não há tergiversação. Não dá para servir a dois senhores, né? Ou bem a um, ou bem ao outro. Aí, passando no próximo slide, vem, então, partes de um texto de São Bernardo, em que ele diz assim: o amor não procura nenhuma causa além de si mesmo, nem nenhum fruto, né? Ele é seu próprio fruto, ele é seu próprio gozo. Amo porque amo. Amo para poder amar. Quando Deus ama, também só deseja ser amado, sabendo que o amor fará felizes a todos os que Ele amam. Então, aqui, ele nos coloca que, durante todo este tempo, os mestres, né, da vida espiritual, eles vão eles vão tentar, então, descrever esta natureza da verdadeira caridade. E a primeira coisa que eles nos colocam é o seguinte: a caridade ela é desinteressada. Essa é a primeira característica da verdadeira caridade. Ou seja, ela não procura recompensa, né? Ela não permite diminuir-se, né? Quando recebe mal por bem. Então, Deus, o Cristo, né? Ele deve ser amado por si mesmo e não pelos seus dons. Não pelo que ele pode proporcionar a nós, né? As pessoas também devem ser amadas por amor de Deus, porque, no dizer deles, são templos do Espírito Santo. Todos nós trazemos em nós o sinete divino, né? Então, ademais, sendo a caridade desinteressada, ela também deve ser de caráter universal, ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas, né?
se amamos, amamos a todos. É o amar, verbo intransitivo, né? Tem até um trecho do mestre Eckhart, que é engraçado, que ele diz assim: alguns querem ver a Deus com seus olhos, né? Alguns querem ver Deus com seus olhos, como veem a uma vaca, e amá-lo como amam a sua vaca. Por que eles amam a vaca? Pelo queijo, pelo leite, pelo proveito que elas lhes traz. Então ele diz assim: isto ocorre com os que amam a Deus por causa da externa riqueza que ele pode proporcionar, né? Ou pelo interno bem-estar. Então, não amam retamente a Deus ao fazê-lo por seu próprio bem. Na verdade, lhes digo que qualquer objeto que tenham no pensamento, por bom que seja, será uma barreira entre vós e a íntima verdade. Então, a caridade, este amor que se chama caridade, né? que é o conhecer a Deus, né? A primeira característica dela ela é desinteressada. No próximo slide tem então um trecho de Santa Teresa, né? Ele chama de Santa Teresa, Teresa de Ávila, em que ela diz que o verdadeiro amor de Deus não consiste em choros, nem naquela suavidade e ternura que usualmente desejamos, só porque nos consolam. Ou seja, o verdadeiro amor de Deus a não ser em servir a Deus na justiça, fortaleza de alma e humildade. Então, o verdadeiro amor não consiste nesta emoção que a gente sente, né? Choros, né? naquela coisa que nos envolve, porque nos consola. O verdadeiro amor de Deus é o servir a Deus na justiça, na fortaleza de alma e na humildade. Então, aí vem uma segunda característica que se fala sobre a caridade, né? Diferente do que ele chama de formas inferiores do amor, a caridade não é uma emoção. Ela começa com um ato da vontade e se consuma como um ensinamento puramente espiritual. No dizer de Santa Teresa, um unitivo amor, conhecimento da essência de seu objeto. Então, a forma mais elevada de amor a Deus, neste caso, então, se traduz como uma intuição espiritual, né? Pela qual, abrindo aspas, né? Consciente, conhecido e conhecimento se fazem um só. Né? Consciente, o conhecido e o conhecimento como todo se fazem um. Ora, os meios para alcançar ele chama deste supremo amor, conhecimento do Espírito, com letra maiúscula pelo Espírito, letra minúscula, né? Consiste, então, em atos de uma vontade dirigida para a negação do eu em pensamento, em sentimento, em ação. Ou seja, para o abandono dos nossos desejos para um desprendimento nosso. Ele chama aqui de uma alegre aceitação da aflição. Né? É o bem-aventurados os aflitos, né? Sem lástima de si mesmo, né? Sem nem mesmo um pensamento de retribuir o mal com o mal. Né? Apresentai a outra face. É uma vigilante atenção à divindade, a Deus, né? Que, ao mesmo tempo, é um Deus que ele é transcendente, ele está fora de nós, né? Ele está em tudo, mas ele automaticamente também é imanente em todos nós. Né? É o Atman e o Brahma. Né? Então, transcendente e imanente ao mesmo tempo. E aí, ele vai dizer que, então, para que nós consigamos nos unir a ele, a Deus, né? Nós temos, então, que nos esvaziar e temos que nos separar de qualquer objeto ou de qualquer afeto que ele chama de desordenado, né? de tudo aquilo em que podemos gozar,
seja de ordem material, temporal ou mesmo de ordem espiritual, para que assim então podada ou purgada de todos estes gostos, gozos, né, apetites desordenados, a alma possa então com seus afetos para que ela se volte somente para o amor a Deus, que depois vai transbordar no amor ao próximo, né? Então, no dizer do mestre Eckhart, o amor, aquele amor sensível das emoções, né, este amor que a gente experimenta aqui, ele não unifica. É certo que ele une no ato, mas ele não une na essência. Então, o amor que une na essência é diferente desse que a gente sente, né? A razão por que este amor sensível, né, desse sentimento que a gente tem, né, até do mais elevado objeto, né, por que ele não pode unir a alma à sua base divina, em essência espiritual? Porque, como todas as demais emoções do coração, o amor sensível ele intensifica o quê? O eu, com letra minúscula. E este eu é o verdadeiro obstáculo no caminho da nossa união com o divino, porque a gente se sente separado, né? Então a gente ama separadamente, a gente se sente separado da divindade. Aí ele complementa dizendo que somente se conseguirmos morar na paz de Deus, né, é que podemos então morar no conhecimento e no amor de Deus. E aí ele faz a distinção da paz, né, como o Cristo diz, a paz do mundo, né, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo vou lá dar, né? Então, nós devemos querer esta paz que está ao nosso alcance, que ainda é a paz do mundo, né? Ou seja, de estarmos em paz com os outros e com todos, né? Para podermos, então, nos tornarmos capazes de receber esta outra paz, que é fruto do Espírito, né? Como diz Paulo, é a condição do unitivo conhecimento do amor de Deus, né? É estar em paz. Então, ele recomenda que daí, então, nós deveríamos fazer o nosso ponto de partida para qualquer prática espiritual, né? Que é buscarmos o reino e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma vez que nós tenhamos harmonizado esse nosso ponto de partida, aí sim, com a prática, né, nós então tenderemos a alcançar o verdadeiro fim das práticas espirituais, que seria a iluminação, né? O passo para o próximo reino, né? O reino de Deus. E aí ele vai colocar para a gente que o progresso espiritual ele é sempre espiral e recíproco. A espiral, como nós já vimos, porque ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Mas ele é recíproco porque, na medida que nos liberamos, né, dessas distrações, dessas agitações do externo, agitações emotivas, então, esse é o caminho para a verdadeira caridade. Na medida que nos liberamos disso, a própria caridade é o caminho também para nos elevar à paz de Deus. No próximo slide, tem um pensamento de Ansari de Herat. Ele diz assim: queres ser peregrino no caminho do amor? A primeira condição é que te humilhes como pó e cinza. Então, é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a humildade, no dizer de Santa Teresa, né, é uma condição necessária da forma mais alta de amor. É a forma mais alta de amor faz possível a consumação da humildade neste total arrebatamento. Segundo Juan de la Cruz, né, São Juan de la Cruz, São João da Cruz, a alma vive no que ama, antes que no corpo que ela anima. Onde está o teu tesouro, está teu coração. Porque não tem sua vida no corpo,
mas sim dá ao corpo e vive no que ela realmente ama. Então, os sinais que distinguem, né, esta caridade, como ele nos coloca aqui, são o desinteresse total, né, a tranquilidade e a humildade. Onde há interesse, onde há desinteresse, não existe cobiça, né, não existe este desejo de vantagens pessoais, e nem existe também o temor de perda, né? Onde há tranquilidade, não existe ânsia, não existe aversão, né? Fica, então, uma firme vontade de... Veja que aqui ele traz diversas correntes diferentes, então a gente fala de coisas diferentes. Então ele traz assim, uma firme vontade de nos conformarmos, né, ao divino tal, né, ao Logos, em todos os nossos planos de existência. E onde existe humildade, não existirá, então, o espírito de censura, não existirá essa glorificação do eu, que é o que se reconhece como os obstáculos a nós nos unirmos com Deus. A caridade, então, para ele, é a raiz, né, no sentido de radical, é a substância desta moralidade. Então, onde haja pouca caridade, consequentemente, haverá muito mal, né? O mal como a ausência do bem, né? O afastamento da lei, né? Porém, abre aspas aqui, Deus não força a ninguém. Está escrito por Hart Denk, né? Deus não força a ninguém. Por quê? Porque o amor verdadeiro ele não pode constranger e o serviço de Deus, portanto, é uma coisa de liberdade perfeita. Então, estes são, assim, eu posso chamar de highlights, né? Os pontos principais que eu peguei dessa primeira parte, que é do capítulo A Caridade. E vamos entrar agora no próximo slide, que aí já entramos no outro capítulo que ele fala sobre a mortificação, o desprendimento e a vida reta. A ideia aqui, então, é da gente passar pelo que tem de conteúdo no livro e depois abrimos para quem quiser fazer qualquer complementação ou até mesmo correlação com a nossa doutrina espírita. Esse primeiro slide aí desse capítulo, eu destaquei somente esse trecho do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, venha o seu reino. Que muita gente, ao orar inadvertidamente, diz assim, venha a nós ao vosso reino. Não diz, não é venha o vosso reino. Reparem que muita gente, quando recita, né, porque rezar é recitar, muita gente, quando recita o Pai Nosso, que não deveria ser recitado, deveria ser realmente orado com todo fervor e toda reflexão em cada palavra que é posta ali, ao invés de dizer assim, venha o teu reino, ou até venha a nós, né, o teu reino, não, venha a nós, dizem assim, venha a nós ao vosso reino. Ou seja, o reino de Deus é aquele que nós colocamos como sendo o nosso. Então, é uma distorção, né? É uma distorção. Outros dizem assim, quando querem falar daquelas pessoas que só querem as coisas para si, eles dizem assim, venha a nós tudo bem, ao vosso reino nada. Ou seja, não entendem o que estão falando, né? Então, o que é que o autor diz aqui? Ele diz assim, que a eterna ou a divina plenitude da vida, ela só pode ser obtida por aqueles que premeditadamente, ou seja, conscientemente, né, perderam o que ele chama de uma parcial, de uma separadora vida de cobiça e de interesse próprio. Então, esta vida separada do pensar, do sentir e do desejar e do atuar de maneira egoísta, de maneira egocêntrica. Então, o que ele chama de mortificação
né? É um deliberado morrer para o eu egoísta, né? O eu egocêntrico. Então, isto nós vemos colocados, como ele nos diz aqui, em todos os escritos canônicos de todos os tempos, né? Cristianismo, hinduísmo, budismo, em praticamente, ou se não em todas as religiões do mundo, né? Nós temos esta chamada mortificação, deliberado morrer para o eu, exposto pelo que ele chama dos reformadores espirituais, né? Todos aqueles que tenham exposto os princípios da filosofia perene. E aí, no próximo slide, uma frase de Philon, em que ele vai dizer que a derrota e destruição das paixões, que é um bem, né, não é um bem final. O descobrimento da sabedoria é que é o bem supremo. Então, quando se achar este, todo o povo cantará. Então, temos aqui o seguinte: esta mortificação, esta anulação de nós mesmos, né, ela não é considerada como um fim em si mesmo, né? Ou seja, ela vai possuir apenas o que ele chama de um valor instrumental, ou seja, ela serve como instrumento, né, para nós aprendermos o verdadeiro caráter e o valor de todas as abnegadas, né, as abnegações e de todas as mortificações. Então, mortificar-se para se santificar ou para se tornar bom não tem nada a ver, né? Essa mortificação, ela não tem em si mesma um poder de santificação. Mortificar-se não significa se fazer bom, né? Ela não se constitui no que ele chama do verdadeiro alimento ou nutrição da vida divina em nossas almas. O único valor dela consiste em que pode ser que através dela se retirem o que ele chama dos impedimentos a uma santidade, ou seja, que elas quebrem, né, aquilo que se levanta entre nós e Deus, abrindo passagem, então, a este vivificador, a este santificador Espírito Divino, para que ele atue em nós, em nossas almas, né? Então, a operação de Deus, ou seja, somente Deus, ele é o único que pode realmente fazer surgir a vida divina na alma, né? E não a santificação faz isso. Então, ela não é um fim, ela é um meio, ou pode ser um meio, e não é um meio necessário, né? Para alguns pode servir, para outros não. E aí nós vamos ver que no próximo slide tem uma frase da senhora Gertrude Mohr, em que ela diz assim: o orgulho e o amor próprio, arraigados na alma pelo pecado, encontram meios para fortalecer-se sobremaneira em religião, se a alma não estiver em um leito que possa ensiná-la e lhe procurar verdadeira humildade. Então, ela nos chama a atenção para um risco, né? Por que tantas pessoas, ao decidirem se mortificar, nós vamos falar um pouco mais sobre essa mortificação, por que elas perdem o benefício dessa mortificação? Assim como nem todos os aflitos são bem-aventurados, né? Por que às vezes até elas acabam ficando pior, né? Porque elas se enganam do seu verdadeiro caráter, do seu verdadeiro valor, né? Então, praticar essas mortificações como coisas boas em si mesmas não são o que ele chama de uma parte real da santidade. Então, estas pessoas acabam se enchendo de admiração por si mesmas
e acabam se constituindo em severos juízes de todos aqueles que não fazem o que elas fazem. Então, essas suas abnegações, né, elas, em vez de ser realmente abnegações, elas acabam fortalecendo este sentimento egóico, né? Então, o que ele vai colocar aqui para a gente? O puritano, né, entre aspas, né, o puritano, pode praticar todas as virtudes, prudência, fortaleza, moderação, castidade, né, as virtudes cardeais, né, sem deixar de ser completamente mau. Porque, em muitos casos, essas virtudes elas virão acompanhadas de soberba, de inveja, de ira, né? Uma falta de caridade que às vezes chega até níveis de crueldade mesmo. Então, quando se confunde os meios com os fins, né, acabamos acreditando que nos tornamos santos porque fomos somente austeros, né? Fomos estoicamente austeros. Então, sempre, né, aonde houver apego ao eu pequeno, não existirá este verdadeiro enlace e relacionamento com a base divina. E, portanto, não se terá o conhecimento unitivo, que é o que ele chama de caridade. Ele diz aqui que no jargão religioso, né, a palavra imoral normalmente se reserva àqueles que sentem um prazer carnal, né? Mesquinhos e ambiciosos, como ele diz aqui, os malvados respeitáveis e os que cobrem sua avidez de poder e posição com um tipo adequado de hipocrisia idealista, eles não somente ficam imunes de censura, mas até mesmo são apresentados como modelo de virtude e de santidade. Mas, no fundo, a casa, no final das contas, acaba caindo, né? No slide seguinte, tem aí também uma frase de Santa Teresa. Ela vai nos dizer que quanto mais fácil é impor-se grandes penitências que sofrer com paciência, caridade e humildade as ordinárias moléstias cotidianas da vida de família, né? Ou seja, ela nos diz que é mais fácil nos impor essas penitências, né? Talvez aí uma herança judaica, né? Do que sofrer com paciência o nosso dia a dia familiar, né? O nosso dia a dia cotidiano, né? Então, a mortificação ela não é, ao que parece, né, uma questão de primeira necessidade, né? De severas austeridades físicas. Coloca para a gente que é possível que certas pessoas, em determinadas circunstâncias, né, a prática dessas severas austeridades físicas pode até ajudar a avançar para um fim último, né? Mas, na maioria dos casos, né, não é isso que acontece, né? Em alguns casos, essa prática dessa mortificação ela pode nos levar a adquirir, e a gente vê muito isso no mundo oriental, o que ele chama de faculdades psíquicas, né? Os hindus chamam de siddhis, né? Mas isso também não tem a ver com a verdadeira santificação, iluminação ou liberação. Pelo contrário, isso vai se constituir até numa ilusão, e numa ilusão bastante perigosa, né? E acabam se constituindo também em um obstáculo neste nosso caminho de adiantamento espiritual. Então, sendo difíceis, né, essas austeridades físicas acabam sendo para nós uma tentação permanente à vaidade, né, e aquele espírito de competição, né, na superação de determinadas marcas. Então, são os riscos que ele nos alerta.
No próximo slide, estou tentando correr contra o tempo, porque no fundo são 20 slides e já se passaram aí quase o tempo inteiro. Francisco de Sales, ele diz assim: o espírito não pode suportar um corpo farto, assim como um corpo débil não pode suportar o espírito, né? Então, aquele que deseja se mortificar, né, ele pode encontrar essa mortificação nas ocorrências do viver diário, sem precisar ficar recorrendo a essas ásperas penitências corporais, né? Se querem empreender exercícios de abnegação, elas não deveriam ser de se abster, senão de coisas que significam danos realmente para a nossa saúde. Quer se abster de um alimento, pare de comer aquilo que lhe faz mal, né? Assim como também assim, a maioria de nós, né, achará mortificante abster-se de comer as coisas que para nós não representa muito. E aí ele estabelece aqui algumas regras, né? Aqui é o autor do livro Sabedoria Sã. Ele diz assim: as regras para se mortificar. Então você faz o seguinte: faça tudo o que lhe corresponda a fazer por qualquer lei humana ou divina. Agora, abstenha-se de fazer o que lhe está proibido pela lei humana e pela lei divina, ou pela divina inspiração. E, por último, leve com a maior paciência ou resignação possível todas as cargas e contradições à sua vontade natural que são infligidas pela mão de Deus, ou seja, pelos acontecimentos do dia a dia. Obviamente que não aqueles que decorrem da nossa própria incúria, preguiça, negligência, etc. Mas desses acontecimentos, né, que fogem à nossa vontade mesmo. No próximo slide, é uma frase do Sutra sobre a distinção e amparo do Dharma, diz assim: quando se pratica a caridade para renascer no céu, ou por fama, ou por recompensa, ou por medo, tal caridade não pode obter efeito puro, né? É o contrário justamente do ensinamento do Cristo de que a nossa mão esquerda não deve saber o que a direita fez. Então, toda esta caridade praticada com uma intenção, né, com um desejo de uma recompensa, ela não vai ter este efeito puro. Então, a melhor mortificação, se quisermos seguir por esse caminho, é aquela que vai conduzir a gente à eliminação do egoísmo, né? Seja o egoísmo no pensar, no desejar, né? Não é provável que essas austeridades físicas nos abstenham dessa classe de mortificação, né? Mas sim a aceitação daquilo que nos acontece no curso do nosso viver cotidiano. Aí sim é provável que isso, então, produza algum tipo de resultado. Tem um outro dito do Rabia, né, em que ele diz assim: Deus, se eu te adorar no temor do inferno, me queimes no inferno. E se eu te adorar na esperança do paraíso, me exclua do paraíso. Mas, se eu te adorar por sua própria causa, não me prives de sua eterna beleza. Então, se a nossa relação com Deus é o temor do inferno, manda a gente para lá para queimar. E também se a nossa relação com Deus é a esperança num paraíso, nos deixa de fora, né? No livro O Pobre de Deus, né, de Nico Kazantzakis, que ele fala sobre a vida de Francisco de Assis, tem uma parte que ele diz assim, que o sujeito buscou, então, né, nessas mortificações, né, na vida devotada, nos exercícios espirituais,
se melhorar, e então, quando ele morre, ele chega no céu e ele bate na porta. E vem a pergunta de lá: quem é? E ele diz: sou eu, Senhor. Aí então o Senhor diz assim: aqui não há lugar para dois. Ele aí pensa assim: bom, eu não fiz bem feito. Então ele retorna para uma nova existência e se dedica mais, e se sacrifica mais, se mortifica mais, desencarna e chega nas portas do céu e bate, e vem a voz: quem é? Sou eu, Senhor. Aqui não há lugar para dois. Ele então retorna e mais e mais e mais, até que então ele tem uma iluminação. E quando ele bate as portas de novo, depois de desencarnar, que a pergunta é: quem é? Ele então diz: é tu, Senhor. E aí então as portas são abertas para que ele entre. Próximo slide, Rui, por favor. Vejam que é muito conteúdo, né? Para que a gente pudesse saborear mais ele, teria que fazer separadamente. São João da Cruz, né? A inquietação é sempre vaidade, porque não serve a nenhum bem. Sim, embora o mundo inteiro caísse em confusão com todas as coisas que há nele, a inquietude por esta causa seria vaidade. Então, qual é o comentário que ele faz? Esta agitação, né, sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas, no dia a dia, coisas que nós não podemos modificar, né, esta preocupação, né, sejam as que ocorreram ou sejam aquelas que podem ocorrer, né, a nossa preocupação com o que pode ocorrer, isto também nos distancia do divino, né? Ou seja, esta angústia, né? Ele chega aqui a comentar assim que escutar, né, várias vezes ao dia esses noticiários, né, ler jornal toda manhã, todos os semanários mensais, né, como ele diz aqui, ele chama de tomar um interesse na política, ou seja, sentir prazer em algo que efetivamente não nos conduzirá para esta unificação, né? São Francisco de Sales, no outro trecho, ele diz assim: necessito muito pouco e desejo muito pouco o que necessito. Ou seja, necessito muito pouco e desejo muito pouco o que necessito. Logo, uma vez que tenho desejos, né? Mas se tivesse que nascer de novo, não teria nenhum. Então ele nos recomenda que nós não deveríamos pedir nada e nem recusar nada, a não ser nos entregar aos braços do divino, da divina providência, né? Sem perder tempo em nenhum desejo, exceto o de querer o que Deus quer de nós. Próximo slide, Santa Catalina de Gênova. Não devemos desejar outra coisa que o que acontece de momento a momento, mas nos exercitando sempre na bondade. Ele aqui traz um termo que ele chama de santa indiferença, né? Que ela nem é passividade, mas também não é esse estoicismo, né? Ele diz que esta santa indiferença ele vai chamar de uma resignação ativa e não passiva, né? Renunciar a uma obstinação, né? Não, como ele diz aqui, não para que haja férias de nossa vontade, ou seja, não é abrir mão total da vontade, mas sim para que a vontade divina possa operar por nós, né? Em mente e corpo, né? Para que nós sejamos então instrumentos do seu bem, né? Até que coloquemos um fim a esses desejos particulares, então não deve haver amor a Deus com todo o coração.
Próximo slide, Rui. Vou pular algumas coisas aqui, porque senão não chegaremos lá. Um aforismo sufi anônimo, né? Quando o coração chora pelo que perdeu, o espírito ri pelo que encontrou. Então, perdendo esta vida egóica, né? Egoísta, egocêntrica, né? Ou seja, aquele que perder a sua vida, na verdade, a ganhará. E aquele que quiser ganhar a vida, no fundo, vai perdê-la, né? Porque esta vida nova ela é muito mais abundante, a vida que nós não conhecemos ainda é muito mais abundante daquela que a gente está aqui palpável a nossas mãos e que a gente não abre mão dela. Então, abrir mão desta posse é a verdadeira liberação para que então o divino haja através de nós, né? No próximo slide, Eckhart. Enquanto eu seja isto ou aquilo, enquanto eu tenha isto ou aquilo, não sou tudo, nem tenho tudo. Faça-se puro até que não seja, nem tenha isto ou aquilo, então será onipresente. E não sendo isto nem aquilo, será tudo. Então, somente quando nós renunciamos, né, a essa preocupação com o que é meu, né, com o que é meu, né, com as minhas coisas, né? Somente quando nós renunciamos a isso, nós podemos realmente possuir o mundo em que vivemos e não deixar com que o mundo nos possua, né? Esse tudo é nosso, né, com a condição de que não olhemos para nada como sendo de nossa propriedade. Aí sim, aí a gente deixa de ser possuído pelas coisas, né? Então, e aí não só coisas palpáveis, né? Porque tem também os chamados bens do intelecto, né? Então, a verdadeira mortificação, ela é dessa vontade, desse desejo, né, de agir de forma egoísta. No próximo slide tem uma frase de Fennel, em que no mundo, quando se chama simples a alguém, geralmente quer indicar-se que é uma pessoa tola, ignorante e crédula. Mas a simplicidade real, muito longe de ser tola, é quase sublime. Então, quando essa mortificação ela é realmente completa, o fruto mais característico que se vê da mortificação, vamos chamar assim, positiva, né, chama-se simplicidade. É o que o próprio Fenelon diz que é uma retidão de alma, né, que impede a consciência de si própria, né? Achar-se pensativo em toda a matéria, seja esta o dever para com Deus ou para com o homem, que faz uma pessoa sábia em seu próprio conceito, consciente em si, né? Molesta entre a menor coisa que turve sua própria interior complacência. No próximo slide, há um diálogo entre um discípulo e Confúcio, em que o discípulo pergunta assim: em que consiste o jejum do coração? E Confúcio responde: cultiva a humildade, a unidade, né? Ouça, não com os ouvidos, a não ser com a mente. Não com a mente, a não ser com sua alma mesma. Deixa que o seu ouvir se detenha em seus ouvidos. Então a iluminação virá quando nós realmente conseguirmos abandonar toda esta nossa obstinação, né? Quando a gente conseguir se fazer dóceis, né?
ele fala aqui sobre o tal, né? Quando nós conseguirmos nos fazer dóceis ao obrar do tal, do universo, né? Neste mundo em que nós estamos inseridos, né? Estejamos encarnados, né, em nossos próprios corpos ou não. Então, tudo aquilo que é brando e dócil, segundo ele, vive realmente. O que vence e sobrevive a tudo é aquilo que se adapta a tudo. O que sempre procura lugar mais baixo, né? Não a rocha dura, a não ser a água que gasta os montes perduráveis. Então, a simplicidade e espontaneidade do sábio perfeito é que são o verdadeiro fruto da mortificação. E no próximo e último slide, eis aqui meus 3 tesouros, dito por Lao Tse, né? Guarda-os bem. O primeiro tesouro é a piedade, o segundo é a frugalidade e o terceiro é a negativa a ser primeira de todas as coisas sobre o céu. Ele faz, inclusive, um link, né? Ou seja, ele liga esta frase de Lao Tse ao que foi comentado recentemente no NEFA, quando um indivíduo pede para que Jesus tome partido ou fale com o seu irmão para que ele divida a herança com ele, né? Então ele diz o seguinte: Jesus se recusa a ser juiz da causa e pronuncia uma advertência realmente sobre a cobiça, né? O que mais aqui, Simval? Bom, tem algumas outras anotações, mas a gente já está no adiantado da hora, já são 21h40, né? Já tem aí mais de 1 hora de exposição. Acho que a gente pode parar por aqui e abrir então para os comentários, para uma discussão, né? Ok,